بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, que a sua paz e as suas bênçãos estejam sobre o profeta Muhammad e estejam também sobre toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação, como eu e você, inshallah, até o dia do juízo final. Mais um dia estamos aqui no canal Córdoba Internacional, em mais esse encontro, em que discutimos as técnicas e os parâmetros que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para passar a mensagem do Islã, né, de forma geral. E que são justamente que é a sunnah de se ensinar, né? Essa é a sunnah do ensino para o muçulmano. É claro que aqui nós estamos entrando muito profundamente em determinados assuntos, até mesmo o formato do programa não permite, mas enfim, estamos aqui relembrando, tratando, reexplicando alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parte da sua sunnah, parte da sua vida, para que nós possamos conhecer, inclusive conhecer mais este nosso profeta e passar a amar mais ele ainda e a vê-lo e a reconhecê-lo como um verdadeiro profeta de Allah subhanahu wa ta'ala pela qualidade das informações que foram passadas há mais de 1400 anos atrás. Nas últimas aulas nós vimos vários assuntos, várias técnicas, várias formas, várias maneiras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Mas no nosso encontro passado, eu citei aqui um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que na verdade eu fiquei pensando e eu gostaria de fazer mais um outro comentário a respeito deste último hadith antes de entrar no próximo. O hadith, para quem não lembra ou para quem não viu o nosso encontro passado, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa narrativa de Hudhaifa, ele falava: juro por aquele com a qual possui a minha alma, a qual minha alma está em suas mãos, que se vocês não ordenarem o bem e não proibirem o mal, e não coibirem, no caso, o ilícito, Allah subhanahu wa ta'ala vai enviar a vocês um castigo. E mais ainda, vocês vão suplicar e não vai ser respondido. Né? Vai suplicar e não vai ser respondido. Nós falamos extensamente sobre esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? No nosso encontro passado, mas faltou um pequeno comentário que me ocorreu vindo aqui gravar esse encontro. Interessante que, pelo fato, se nós não ordenarmos o bem, não incentivarmos o bem, não difundirmos o que é bom de acordo com o Corão Sagrado e de acordo com a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, discutimos na aula passada de que não é o bem que eu acho que é bom, é o bem que Allah e o seu profeta revelaram para a humanidade como bom. Se vocês não ordenam este bem e não coíbem ou não proíbem o mal, ou seja, as coisas que Allah proibiu no Corão, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu na Sunnah, ou as consideraram como detestáveis, como ruins, etc. Se vocês não fizerem isso, Allah vai descer sobre vocês um castigo, e mais ainda, vocês vão fazer súplicas e Allah não vai responder essas suas súplicas, esse seu du'a. Vamos fazer uma comparação aqui, uma analogia interessante. Todos vocês concordam comigo que antes de incentivar o bem e coibir o ilícito, você tem coisas mais importantes do que isso. As orações, por exemplo, o jejum do mês do Ramadã, a oração do Jumu'ah, né? Os Qiyam al-Layl, né? As orações que você faz durante a noite, ainda que voluntárias. Mas você percebe que se você colocar num nível aí, tudo isso que eu falei está acima de ordenar o bem e proibir o ilícito, ou seja, incentivar o halal e coibir aquilo que é haram. É muito mais importante rezar.
É muito mais importante praticar boas ações. É muito mais importante fazer sadaqa, né? Pagar sadaqa para os pobres, necessitados. Ajudar o próximo, ajudar o seu irmão muçulmano. E no caso das negações, não mentir, não falar mal das pessoas, não depreciar a imagem das pessoas, etc. Tudo isso vem antes de ordenar o bem e proibir o ilícito. Imagine que somente por vocês não praticarem o Amr bil Ma'ruf, o Nahi anil Munkar, ou seja, não praticar, não ordenar o bem e não coibir o mal, Allah vai enviar um castigo. E aqueles que não praticam as orações? E aqueles que não praticam o jejum? E aqueles que diminuem os irmãos muçulmanos, humilham os próprios irmãos muçulmanos, falam mal pelas costas dos irmãos muçulmanos, que são pecados e obrigações muito maiores do que essa que está relatado nesse hadith que você encontra no livro do Tirmidhi, né, rahimahullah. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele, que o preserve e no seu paraíso, inshallah. O Imam Tirmidhi, um dos compiladores dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, essas coisas maiores, será que elas não implicam em um castigo ainda maior do que esse de você não incentivar o lícito e coibir o ilícito? Pensem nisso. Pensem quantas vezes nós vimos alguém necessitado, tínhamos como ajudar e não ajudamos. Isso está mais, é um nível acima do incentivo ao halal e a coibição ou a proibição do haram. Tá? E você não o fez. Será que não tem um castigo para aquilo também? Será que Allah subhanahu wa ta'ala não está olhando e vê que você não está praticando aquilo que é mais importante do que isso? Então, se para isso, meus irmãos, existe um castigo, quanto mais para as coisas mais importantes, para aqueles pontos mais relevantes do nosso dia a dia, aqueles pontos mais relevantes da nossa prática religiosa. Certo? Pensem nisso e vamos falar hoje de uma outra técnica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É a 14ª técnica que eu passo para vocês aqui, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que muitas vezes ele repetia e repetia. Não, isso não vai entrar em contradição com aquilo que nós falamos no passado, sobre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era repetitivo. Ele realmente não era repetitivo. Ele falava o mínimo possível, era claro e objetivo. Essa técnica de repetir, ela vem num ponto específico, aí, numa necessidade específica, que nós vamos tratar dela agora. O Imam al-Bukhari, por exemplo, o que compilou mais de 8.000, mais de 4.000, quase 5.000 ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, nem mesmo quando o sheikh que dava aulas para o sheikh que ele acompanhava, ele costumava nem mesmo escrever. Ele não escrevia aquilo que o sheikh falava, porque ele memorizava diretamente da primeira vez que o sheikh falava. Então, quando o sheikh falava uma frase, ele já automaticamente memorizava. Só que isso não é o caso de todos nós. É um caso, somente pessoas excepcionais conseguem fazer uma coisa dessa. Conta-se também que o Imam Shafi'i, rahimahullah, quando ele lia um livro, ele tinha que colocar a mão numa página do livro, para ele não bater o olho e memorizar as duas páginas. Aí, e mais para frente, ele poderia confundir os textos. Então, só dele olhar para uma página do Alcorão, ele memorizava tudo que estava ali. Uma memória fotográfica, né, mais ou menos. Como nós não somos assim, existem algumas pessoas, ou talvez até a maioria delas, que elas necessitam que a coisa seja repetida, que se repitam, ou que se repita a informação. Por isso que eu digo que isso não vai de contrário com a regra que nós vimos no passado, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era repetitivo. Ele realmente não era repetitivo quando ele falava normalmente. Mas se você vê uma pessoa que você percebe que ela tem a necessidade de que se repitam as informações, né? Nesse caso é importante, seria interessante que repetisse a informação ou que repetisse até mesmo a pergunta que eram feitas. Ou,
No caso, quando você quer enfatizar, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria enfatizar alguma coisa, ele repetia várias vezes. Por exemplo, como numa narrativa de Abu Bakr al-Nufay' ibn al-Harith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta aos seus companheiros: vocês querem que eu informe vocês dos pecados mais graves? E os companheiros ficaram esperando, né, que ele informasse. E ele repetiu: vocês querem que eu informe de vocês os pecados mais graves? Vocês realmente querem que eu informe vocês a respeito dos pecados mais graves? Quando ele fazia isso, quando ele repetia a pergunta ou a informação dessa forma, ele estava querendo chamar a atenção, né, da pessoa e fazer com que a pessoa ficasse: meu Deus, o que vem depois disso? E a resposta foi clara, e disseram: é claro que sim, ó mensageiro de Allah, é óbvio. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então começou: o primeiro dos pecados mais graves é atribuir parceiros ou sócios a Allah subhanahu wa ta'ala, como por exemplo adorar ídolos, adorar outras coisas, chamar por pessoas mortas, né, glorificar santos e etc, 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 essas coisas. O segundo, e é interessante, desobedecer aos pais e não tratá-los bem. Isso é importante. Desobedecer aos pais e não tratá-los bem. Não tratá-los bem. Isso é um dos piores pecados. Então o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala estava encostado, e aí de novo ele voltou, se incorporou novamente e adicionou: e mais, e também são a mentira e o falso testemunho. E começou a repetir: a mentira e o falso testemunho, a mentira e o falso testemunho. E ele repetiu tantas vezes que os próprios companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de medo da informação, falou assim: teria sido melhor se ele não tivesse repetido, se ele parasse de falar. Nós queríamos que ele parasse de mencionar aquilo, porque cada vez que ele mencionava, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam percebiam da intensidade daquilo, de quão ruim era aquilo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse caso, ele nos está informando dos piores pecados, dos pecados mais graves que um muçulmano pode cometer contra Allah subhanahu wa ta'ala. Detalhe: contra Allah. Qual que é o primeiro? O primeiro é não atribuir parceiros, não atribuir sócios, não assemelhar Allah a absolutamente nada. Então, ou seja, quando você atribui alguma coisa, algum atributo de Allah a outro que não Allah, ou acredita que tal pessoa ou tal coisa pode fazer algo que somente Allah pode fazer, ou adora alguma coisa quando somente pode ser adorado Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, atribuir sócios, parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, esse é um dos maiores, um dos piores pecados que o ser humano, ou que qualquer um, não só um ser humano, não só um muçulmano, mas qualquer ser humano pode praticar. O segundo é desobedecer os pais e não tratá-los bem. Desobedecer os pais e não tratá-los bem está num nível abaixo de adorar a outros que não Allah subhanahu wa ta'ala, mas interessante que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam coloca tudo isso no mesmo momento, ou seja, com a mesma intensidade. E mais, quando ele falou isso, então ele se acostou. Ele se encostou, mas logo ele já volta, se incorpora novamente e ainda adiciona: e mais, e também são a mentira e o falso testemunho. A mentira e o falso testemunho. A mentira e o falso testemunho. Quando ele fazia isso, ele fazia para enfatizar. Ele não estava sendo repetitivo, mas estava enfatizando, para que as pessoas que estivessem ouvindo ele percebesse o tamanho do problema, a magnitude do pecado. Esse hadith foi compilado por Bukhari e por Muslim, né? Ou seja, é um dos textos que somente perdem em veracidade ou perdem em autenticidade para o Alcorão Sagrado. Pensemos e reflitamos sobre esse dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, repensemos nossas obras, né? Falso testemunho, mentira, o maltrato com os pais e, principalmente, não atribuir nada divino senão a Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca equiparar Allah subhanahu wa ta'ala em absolutamente nada.
em absolutamente nada. Claro que para isso requer um estudo do que é Allah subhanahu wa ta'ala, ou quem é Allah subhanahu wa ta'ala, quais são os seus atributos, quais são as suas características, para que nós não equivalamos, né, essas características às características de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Muito obrigado por mais esse dia onde nós pudemos compartilhar esses ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esses ahadith e essas técnicas interessantes e maravilhosas que foram reveladas ao último dos profetas para toda a humanidade. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a vocês o canal Córdoba Internacional. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.